Um grupo de alunas criou um jogo de cartas que homenageia mulheres negras brasileiras e propõe uma reflexão sobre as estruturas racistas da sociedade. O Canindé, O Poder do Papel, foi lançado na última semana na sede do Cinema Nosso, uma instituição sociocultural do Rio de Janeiro voltada à juventude, educação e audiovisual. Uma das homenageadas no jogo é a Carolina Maria de Jesus, escritora e poetisa, autora de vários livros, dentre eles Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Conheça mais sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira. Homenagear mulheres negras brasileiras e refletir sobre a luta diária contra as estruturas racistas da sociedade. Essa é a proposta do Canindé, O Poder do Papel, um jogo de cartas criado por mulheres negras alunas do projeto Empoderamento e Tecnologia do Cinema Nosso, uma instituição sociocultural sediada no Rio de Janeiro que há 20 anos oferece projetos de inovação e tecnologia para crianças, adolescentes e jovens. O jogo inclui cartas de 75 heroínas negras brasileiras, como Zezé Mota, que atuou em mais de 40 filmes, Daiane dos Santos, primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a conquistar o ouro em um campeonato mundial, e Carolina Maria de Jesus, escritora e poetisa mais conhecida pelo livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra que retrata o cotidiano da autora no Canindé, favela de São Paulo, que deu origem ao nome do jogo de cartas. Para Tainara Mendes, aluna do Cinema Nosso e uma das idealizadoras do jogo, a iniciativa possibilita dar maior notoriedade a muitas mulheres negras brasileiras que ainda não têm a visibilidade que deveriam. Eu acho que a importância é total, assim, muito relevante a gente poder ter contato com mulheres que nem todas a gente conhece. A gente tem algumas personalidades, algumas heroínas no jogo que são bem mais midiáticas, né? Mas a gente tem também algumas mulheres negras que são mega importantes, assim, para a história do Brasil, né, que estão construindo coisas mega importantes, por exemplo, mulheres da ciência, e que às vezes a gente não tem notícia dessas mulheres, assim, são pessoas que não têm tanta visibilidade quanto deveriam, porque estão construindo coisas importantes. E essa é a importância de botar no jogo o nome dessas mulheres, como Hilda da Silva, né, que é uma criadora do projeto Meninas Negras na Ciência, entre outros também, para que todos possam conhecer cada uma dessas mulheres no âmago dos seus feitos e conhecer a produção de pessoas que estão fazendo muito e que não têm, às vezes, a mesma visibilidade, sabe, que outras mulheres. Além das 75 heroínas, o jogo Canindé, O Poder do Papel, também traz 20 cartas dos chamados vilões da sociedade. São dados que refletem sobre as estruturas racistas cotidianas enfrentadas pelas mulheres negras em áreas como o mercado de trabalho. Mesmo sendo 28% da população brasileira, apenas 6,6% das mulheres negras ocupam cargos de liderança e recebem, em média, salários 71% menores do que o dos homens brancos. A cada rodada, as jogadoras utilizam as cartas das heroínas para derrotar o vilão. Segundo Mércia Brito, diretora do Cinema Nosso, o Canindé, O Poder do Papel, é um jogo de entretenimento, mas também de aprendizado. Porque é um jogo para se trabalhar em escola, é um jogo de entretenimento, porque tem uma mecânica para o entretenimento, mas é um jogo também para a gente aprender. Então, vai falar de racismo ambiental, que é um conceito que a gente precisa aprofundar mais, e muitas vezes ele fica só no campo da superficialidade, transfobia, encarceramento em massa, racismo na profissão, tráfico de mulheres, violência policial, enfim. Então, tem tantas essas histórias dessas mulheres que tem ali a historinha quando a gente vai jogar e entender o papel de cada um, a pontuação de cada uma dentro das 4 categorias que eu te falei, que é liderança, literatura e comunicação, ciência e saúde e arte e música, assim como tem esses anti-heróis, que são esses conceitos que precisam ser combatidos, né? O jogo de cartas Canindé, O Poder do Papel, está disponível para compra pelo site cinemanosso.org.br. Toda a renda gerada a partir da venda será revertida para o desenvolvimento de projetos da instituição,
que possibilita a formação audiovisual e de novas tecnologias para crianças, adolescentes e jovens periféricos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.